galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui de mangás. Eu me chamo Fernando, estamos na quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. E hoje eu vou de uma obra que me surpreendeu demais e positivamente. Eu estou falando de Kanikozen, o Navio dos Homens. Uma adaptação da obra literária de Takiji Kobayashi, feita por Go Fujio. Uma publicação da editora Veneta, material que conta com capa cartonada e orelhinhas. Tem o papel offset preto e branco, cerca de 192 páginas, ao preço de R$ 64,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Bom, nós temos aqui uma adaptação em quadrinhos de uma famosa obra literária que acabou sendo redescoberta ali no Japão. A literatura proletária, que teve aí como um grande nome o Takiji Kobayashi. Ele que, muito novo, escreveu essa obra e com o sucesso que ela acabou fazendo, incomodou o governo japonês, que simplesmente o sequestrou, torturou e o matou, ele ainda jovem. Mas o que tem assim de tão avassalador, de tão incômodo nessa obra que é Kanikozen, o Navio dos Homens, ao ponto, do governo japonês realmente se incomodar com essa obra? Basicamente, ela vai retratar a vida do proletariado japonês lá na década de 20, década de 30, naqueles navios fábricas caranguejeiros, onde nós tínhamos grandes navios que iam para o alto mar buscar caranguejos. Existia nesse navio, além dos marinheiros, do capitão e do superintendente que controlava tudo ali com mãos de ferro, o proletariado, que eram os rejeitados da sociedade, comerciantes falidos, pessoas sem grandes perspectivas financeiras, até mesmo estudantes e das mais variadas idades, desde pessoas mais velhas até moleques ali com 17, 18 anos de idade. E essas pessoas trabalhavam num ambiente muito perigoso e insalubre, sem ter exatamente um horário fixo ou um limite de horas a se trabalhar por dia, sem falar da comida pessimamente servida, de baixa qualidade, a sujeira que se encontrava no local e também as exigências do superintendente, que aqui vai carregar todo um grande estereótipo daquele capitalista selvagem que simplesmente quer buscar o lucro acima de tudo. Então essa representação desse superintendente, obviamente, é uma crítica e muito válida ao capitalismo selvagem. Veja só, galera, eu costumo dizer que algumas questões da nossa vida, da nossa sociedade, elas vão além de questões ideológicas de esquerda e de direita, são questões humanitárias. Quando nós tivemos a Revolução Industrial lá na Inglaterra, onde as pessoas trabalhavam de forma incessante, morriam ali no trabalho, ficavam subnutridas e tudo mais, precisou que os próprios trabalhadores se impusessem, e colocassem limites, até porque a galera estava morrendo. Não se trata de mimimi, de privilégios, de vagabundagem. Quando você tem o surgimento da Revolução Industrial, aquilo tudo é muito novo. Então, alguns ajustes, eles são necessários para que haja um equilíbrio entre a saúde do empregado, o esforço que ele vai fazer e a própria renda que ele vai receber. Afinal, é uma troca que existe entre o empregador e o empregado. E vocês sabem muito bem que eu estou longe de ser um comunista, um socialista, mas a gente precisa pensar com razoabilidade. Você não consegue colocar um trabalhador para ficar 20 horas em um trabalho, um labor que exige do físico, fazer ele dormir 5 horas e no outro dia de novo, ele ter essa mesma jornada de trabalhos com uma alimentação péssima, num local insalubre. Obviamente que vai dar
merda. Então é preciso ter um equilíbrio nesse sentido. Então esse superintendente é retratado trazendo todas essas qualidades mais negativas de um empregador ganancioso que não está nem aí para a vida alheia, desde que ele lucre, né? O lucro a todo custo. Então você tem passagens aqui onde mostra esse superintendente manipulando ali os empregados, né? Fazendo com que eles entrem numa espécie de competição sobre quem produz mais e quem produz menos, sendo que não havia uma recompensa financeira ou qualquer coisa nesse sentido para que os empregados produzissem mais. Ele mexia com o ego, com o brio dos empregados, sem falar que ele não estava nem aí com a vida, ele simplesmente queria que as pessoas fossem descartadas no mar. Ah, ele morreu mesmo, você utiliza o pior plástico, você não vai colocar nesse plástico bom. Ele tentava economizar em tudo, em desfavor desses empregados. E para vocês terem uma ideia da psicopatia desse superintendente que queria o lucro de qualquer forma, teve um barco que pediu socorro, né? Ele estava com problemas. E esse navio, ele recebe, né, esse SOS, mas para não parar com as atividades de pesca, ele simplesmente ignora, e aí houve um naufrágio desse navio que realmente acabou ocorrendo na história real lá do Japão, onde várias e várias pessoas acabaram perdendo a vida. Além disso, ele não sentia vergonha de, por exemplo, roubar um barco que estava ancorado em alto mar, onde tinham as redes de pesca. Ele simplesmente raspava a numeração e se apossava desse barco. Então esse superintendente é a versão mais escrota que você pode imaginar de um empregador. Por outro lado, você tem a reação dos trabalhadores em relação a essas atitudes do superintendente e de toda a situação que eles estão vivendo. Eles não se sentem valorizados, mas isso é mostrado meio que a conta-gotas, de forma evolutiva, até porque as pessoas, esses empregados, eles não tinham um grau de instrução lá muito grande. Então, quando eles viam, né, um companheiro levando ali chicotadas para continuar trabalhando, sendo punidos porque ficaram doentes, cansados, né, subnutridos, morrendo inclusive, eles começam ali se articular, né, querer fazer protestos, greves. Só que as coisas acabam não saindo da forma que eles esperam, até porque, como é uma coisa muito nova para eles, essa união, esse pensamento coletivo em relação às reivindicações, eles acabam cometendo alguns erros, mas eles vão ali se ajustando. Inclusive, quando eles pensam que podem ser acolhidos pela frota imperial japonesa, que acaba servindo como uma escolta desses navios fábricas caranguejeiros, eles acabam dando com os burros na água. E tem outras questões envolvendo a própria frota imperial ali japonesa e esses barcos de navios fábricas que invadiam outros territórios, inclusive águas russas lá para pegar os caranguejos, e podia dar um incidente internacional. Mas os caras não estavam nem aí desde que eles pudessem lucrar. Então é uma história que realmente consegue retratar a vida dos trabalhadores lá no início do século XX, né? Onde as pessoas não tinham direitos trabalhistas. E quando eu falo em direitos trabalhistas, eu estou falando de coisas básicas, que é um limite de horas a serem trabalhadas por dia, um ambiente saudável onde a pessoa possa comer e dormir, uma comida de qualidade, uma remuneração que seja também compatível com o trabalho que está sendo realizado. E como eu mencionei, a Revolução Industrial ali no Japão, ela chegou bem mais tarde do que nos países da Europa. Então, para eles também, isso era tudo muito novo. E aí que você precisa fazer esse ajuste. Eu realmente achei uma história muito bem construída pelo Go Fujio, né, que adapta essa obra literária para os mangás. O trabalho artístico dele também é muito bom. Você pega a raiva desse superintendente só de olhar para o personagem, sabe? A narrativa dele ali em alto mar funciona muito bem, mostrando toda a situação precária que os empregados viviam, as ameaças, as mortes, tudo realmente é muito bem feito e nem precisaria de texto. Você percebe a aflição nos
os próprios personagens. Além disso tudo que eu comentei, galera, nós temos aqui textos muito relevantes, como a chegada de Kanikozen por Ciro Seiji Yoshihashi, editor e ilustrador da revista marxista Mouro. Eu achei o texto dele simplesmente excelente, mas tem uma parte que eu discordo, quando ele diz: atualmente não se mudou muita coisa do que era lá no Japão de 1920, 1930. Não é bem assim, né, amigão? Não é bem assim. Obviamente, pontualmente existem ainda, né, trabalho escravo, pessoas que vivem em condições subhumanas, mas o trabalho em si, em regra, melhorou demais em relação, né, ao início do século XX. Então, menos. Depois nós temos um pós-fácil do Teru Shimamura, que vai contextualizar essa obra, fazer mais explicações, inclusive bem detalhadas. Teve até adaptação, galera, cinematográfica desse livro, do Takeshi Kobayashi. Olha só, tem algumas imagens que são colocadas aqui. E ele realmente explora muito bem toda a situação do empregado japonês durante aquele início. E aí nós chegamos também uma nota biográfica de Saburo Sato, que é o curador da Shirabata Bungakukan. Meu Deus, bem legal mesmo. E aqui também temos a apresentação do desenhista, referências de pessoas e livros que são mencionados aqui nessa obra. É um trabalho realmente bem impactante, que obviamente demonstra toda a sua importância nessa transição aí em algo mais arcaico para a Revolução Industrial. Ajustes que seriam necessários para a própria sobrevivência dos meios de produção, né? Afinal, sem o trabalhador, as coisas não vão funcionar. Tem que ter esse equilíbrio. Obviamente, o Takeshi Kobayashi, ele tinha um viés mais socialista, tanto que ele acabou até integrando o Partido Comunista Japonês, mas isso não tira todas as verdades e o mérito dessa obra, né, Kanikozen, o Navio dos Homens, porque ele realmente faz um retrato muito cru, muito direto da situação vivida por esses empregadores. Em suma, galera, que nota que eu dou para essa obra? Eu dou a nota entre 9 e 9,5. Então fica a dica para vocês desse quadrinho. Realmente eu gostei da publicação, ela me surpreendeu positivamente. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo, seu comentário também é importante. Um abraço para todos vocês e fui!